Vamos para o estudo dos elevadores, tá? Um elevador ele tem três situações possíveis que a gente vai estudar. A primeira é normal ser maior do que o peso. Eu coloquei uma pessoa de 60 quilos dentro do elevador em cima de uma balança, que é o exemplo mais tradicional. Depois, no final da aula, a gente vai ver as variações que pode aparecer numa questão. Então, observe, uma pessoa de 60 quilos tem um peso de 600 newtons. Isso é fixo, porque é massa vezes gravidade. Observe que nas outras situações também eu já coloquei que o peso é igual a 600 newtons, porque é massa vezes gravidade. Ele subiu em cima da balança e a balança ela mede a pressão que ela exerce sobre ela. Na realidade, ela mede a força normal. E quando a balança está na nossa casa, lá no banheiro, numa peça que a gente vai se pesar, a normal é igual ao peso, porque a gente se mede na horizontal. Então, na realidade, a balança vai medir a normal. Quando ele vê uma normal maior do que o peso dele, ele vai achar que a balança deu um peso maior do que o peso dele. E quando ele olhar para a normal, que é registrada na balança, menor do que o peso dele, ele vai ficar feliz, porque emagreceu. Mas isso não é verdade. Observe o seguinte aqui, ó. Eu tenho um peso de 600 newtons. Ele subiu em cima da balança, dentro do elevador, e ele viu que a normal deu maior do que o peso. Vou botar uma normal aqui de 720 newtons. Observe que o cara tem peso de 600 e a normal deu 720 newtons. Conclusão que nós podemos chegar. Eu tenho uma força para baixo e uma força para cima, no mesmo corpo. Então eu posso ver a resultante. Se a força para cima é maior que a força para baixo, eu tenho uma força resultante para cima. Consequentemente, nós já vimos em aulas anteriores, a segunda lei de Newton, que se a força resultante é para cima, a minha aceleração é para cima. E é aqui que o aluno erra. Se a aceleração é para cima, professor, ele vai subir? Não necessariamente. Porque a aceleração não me dá o sentido que o corpo se movimenta. Na realidade, o que me dá é a velocidade. Se a força resultante é para cima, porque a força para cima é maior que a força para baixo, a minha aceleração é para cima. Mas eu tenho que analisar as duas possibilidades. Observe a primeira possibilidade. Se ele está subindo, ou seja, se a velocidade é para cima, ele sobe. Bom, mas ele sobe de que maneira? Velocidade para cima e aceleração para cima, quando velocidade e aceleração estão no mesmo sentido, o movimento é acelerado. Ele sobe acelerado. Ah, mas professor, eu não falei que ele estava subindo? Não necessariamente, porque tem essa outra possibilidade. A aceleração pode ser para cima. E o que acontece? A velocidade para baixo. Se a velocidade do elevador é para baixo, significa que ele desce. Mas como assim? Desce de que maneira? Se a velocidade e a aceleração têm sentidos opostos, o meu movimento é retardado. Então ele pode descer retardado. Certo? Bom, são as duas possibilidades. Ou ele sobe acelerado ou ele desce retardado. Duas maneiras que se pode aparecer num exercício. Ambas eu vou usar a segunda lei de Newton, que diz que força resultante é igual a massa vezes aceleração. O primeiro tipo de exercício é o exercício com valores numéricos. Se fosse esse o exercício, como que eu faria o cálculo? Observe, eu tenho a força maior para cima e a força menor para baixo. Como uma é contrária da outra, é uma menos a outra. Então eu vou fazer aqui 720 menos 600 é igual a massa, que é de 60 quilos, vezes a aceleração. 720 menos 600 dá 120. 120 é igual a 60 vezes A. Corto o 0 e o 0. 12 dividido por 6 vai me dar uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Mas para onde? Para cima. Por que a aceleração é para cima? Porque a força resultante é para cima. Que a força para cima é maior do que a força para baixo. Então eu já sei que a minha aceleração é para cá. Um exercício bem simples com valores numéricos. Mas muitas vezes o exercício é literal. Isso significa que o peso é P, a normal é N, a aceleração é A. Como é que eu faço esse cálculo? A força resultante é a mesma coisa que aqui. Aqui eu fiz 720 menos 600. Agora eu vou fazer o quê? A normal menos o peso. Normal menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. Mas nós sabemos que o peso vale quanto? O peso vale massa vezes gravidade, é igual a massa vezes a aceleração. Essa massa vezes gravidade, que é o peso, passa para o outro lado com o sinal trocado. Aqui é negativo, ele vai passar positivo.
Então a minha normal vai ser m vezes A mais m vezes G. Isto vai me dar uma normal, igual a massa, que é um fator comum, eu coloco em evidência, que multiplica A mais G, ou G mais A, porque a ordem aqui não vai influenciar. Então aqui eu tenho o valor da normal de maneira literal, sem valores numéricos. Bom, tem outra situação? Tem. Quando tu entra no elevador, sobe na balança e num determinado instante tu vê a tua normal menor do que o peso. Aqui o peso é 600, observe que é o mesmo valor, porque é a mesma pessoa de 60 quilos, massa vezes gravidade vai ter sempre o mesmo valor o peso. Só que a normal agora é menor do que o peso. Vamos colocar uma normal como exemplo aqui de 540 newtons, para ver o que acontece. Bom, diferente de lá que a força para cima era maior do que a força para baixo, agora o peso é maior do que a normal. Então a força para baixo é maior do que a força para cima. Isso significa que a minha força resultante vai ser para onde? Para baixo. Se a minha força resultante é para baixo, a minha aceleração sempre tem a mesma direção e sentido. A minha aceleração é para baixo. Isso sempre concorda. Força resultante e aceleração sempre na mesma direção e sentido. Ah, professor, ele vai descer. Talvez, mas não necessariamente. Eu tenho que prever as duas situações. Esse elevador aqui, ele pode subir. Se a velocidade for para cima, ele sobe. Mas sobe de que maneira? Observe que a velocidade é para cima e a aceleração é para baixo. Quando velocidade e aceleração têm sentidos opostos, o meu movimento é retardado. Então ele sobe retardado. Ou, se a velocidade for para baixo, o que acontece se o corpo tem velocidade para baixo? Ele está descendo. Daí ele desce. De que maneira que ele desce? Velocidade e aceleração no mesmo sentido é um movimento acelerado. Ele desce acelerado. Ah, então a aceleração não me diz se ele sobe ou desce? Não. A aceleração aqui, a não ser que o exercício fale assim, ó, um elevador vai começar a subir. Daí tu já sabe que ele vai começar a subir e dá aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Daí se vai começar a subir, claro que ele sobe e a aceleração também vai ser para cima, porque a velocidade dele é zero, ele está parado e vai ganhar velocidade subindo. Voltamos aqui, as duas possibilidades de cair um exercício. Um com valores numéricos, vamos aproveitar os mesmos valores que nós temos no quadro aqui. Se eu for fazer a força resultante, eu tenho 600 para baixo e 540 para cima. Sentidos opostos é uma força menos a outra. Como 600 é maior do que 540, eu vou fazer a maior menos a menor. Eu vou ter 600 menos 540 é igual à massa do indivíduo, que é 60, vezes a aceleração. 600 menos 540 vai me dar 60. 60 é igual a 60 vezes A. Corta, corta. A minha aceleração, 6 dividido por 6, vai dar 1 metro por segundo ao quadrado. Ah, mas para onde, professor? Eu já analisei que a força para baixo é maior que a força para cima. Então a minha força resultante é para baixo, a minha aceleração é para baixo. Então eu tenho uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado para baixo. Mas pode aparecer um exercício literal, sem valores numéricos. Como que eu faria isso? Força resultante é igual massa vezes aceleração, aplicando a segunda lei de Newton. Observe que eu tenho o peso para baixo e a normal para cima. Mas no meu exercício, o peso está maior do que a normal. Se o peso está maior do que a normal, eu vou fazer peso menos normal. É igual a massa vezes aceleração. Nós já sabemos que o peso é massa vezes gravidade, menos a normal, é igual a massa vezes aceleração. Esta normal aqui, ó, essa normal vai passar para o outro lado positiva, certo? Vai passar para o outro lado positiva e eu vou ficar com m vezes A menos m vezes G. A normal passou para o outro lado, ficou positiva. mg fica no mesmo lado e o ma passa negativo para o outro lado. Então a minha normal, colocando a massa em evidência, vai ser a gravidade menos a minha
aceleração. Observe como que ficaria o exercício de maneira literal. Assusta um pouco mais do que com valores numéricos, mas se faz a mesma manobra. E a terceira situação é quando o nosso peso é igual ao valor da normal. Então eu vou ver o meu próprio peso em cima da balança. Ah, professor, isso quando está parado? Sim, mas tem outra possibilidade. Observe o seguinte, eu tenho um peso de 600. A minha normal aqui agora vai ser de 600 newtons. Cuidado em olhar a força resultante igual a zero e dizer que o corpo está parado. Se a minha força resultante é igual a zero, lembre da fórmula, força é igual a massa vezes aceleração. Se a força e a aceleração estão ligadas, se a minha força resultante é zero, significa que a minha aceleração é igual a zero. A aceleração sendo zero significa que o corpo não muda a velocidade. Quais são as duas situações que o corpo não muda de velocidade? Quando ele está em repouso, ou seja, ele está paradinho, ou quando ele está em MRU. Ou seja, repouso, a sua velocidade é zero, ele está parado, tu vai ver o valor na balança, o mesmo do teu peso. Ou quando ele está com velocidade constante. Então, quando eu pego o elevador no térreo, eu vou subir acelerando. Eu subo acelerando. É o primeiro caso lá. Daí eu ando com velocidade constante. Nesse caso da velocidade constante, eu vou ter o meu peso igual ao normal. Quando eu chegar no meu andar, eu estou com uma velocidade. Eu tenho que diminuir a velocidade até o elevador parar. Então ele vai subir, ele sobe retardado para parar no andar que eu quero. Quais são as variações que eu tenho? Nem sempre o exercício de elevador vai ser uma pessoa em cima de uma balança. Eu posso ter esse tipo de exercício aqui, que me dá o peso total do elevador e me dá a tração dos cabos do elevador. Daí eu posso analisar. Por exemplo, se o peso do elevador fosse, um exemplo didático, vamos dizer assim, 20.000 newtons, e a tração fosse 40.000 newtons, vamos botar 50.000 newtons, vamos botar um valor bem diferente, 50.000 newtons, eu chego à conclusão que a tração está maior do que o peso. Pode acontecer isso? Pode. Significa que a minha força resultante é para cima. Por que a minha força resultante é para cima? Porque a força para cima é maior do que a força para baixo. E a minha aceleração é para cima. Posso dizer que esse elevador está subindo? Não. Ele pode estar subindo se a velocidade for para cima e ele pode estar descendo se a velocidade é para baixo. Outra situação de exercício é assim, um corpo pendurado com uma mola. Nós sabemos que a mola tem uma força elástica. Muitas vezes vem como um dinamômetro, que é o instrumento para medir força, que tem uma mola interior. Se o peso desse corpo aqui for de 20 newtons, significa que a massa dele é igual a 2 quilos. Não necessariamente a mola vai marcar os 20 newtons. Se marcar, eu caio na situação de cima. Ou o elevador está parado, ou ele está em MRU. Mas tem situações aqui que vai me dar a força elástica de 16 newtons. O que vai acontecer? Pessoal, a força para baixo de 20 é maior que 16. Significa que a minha força resultante é para baixo. Se a força resultante é para baixo, a minha aceleração é para baixo. Quanto vale esta minha aceleração? Vou aplicar a lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força maior é de 20, menos o 16, que é a força menor, é igual a massa de 2 kg vezes a aceleração. 20 menos 16 dá 4. Isto é igual a 2A, passo 2 dividindo, eu vou ter que a minha aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Para onde? Para baixo. Agora, se ele está subindo ou descendo, eu tenho que fazer a interpretação do exercício. Ele poderia estar subindo com a velocidade para cima e a aceleração para baixo estaria subindo retardado. Toda vez que velocidade e aceleração têm sentidos opostos, o movimento é retardado. Mas ele também poderia estar descendo a velocidade para baixo e a minha aceleração também para baixo. Ele estaria descendo no movimento acelerado. Se você gostou da aula, dê um like aqui embaixo e se inscreva no nosso canal.